Gente, parece que o Omar conseguiu. Ele me ligou aqui e falou que deu certo. Vamos ver se ele consegue entrar agora na sala aqui, gente. Isso aqui é ao vivo, tá? Eu ainda não tô expert, mas vamos ver se vai dar agora. Vamos lá, Omar. Tenta entrar aqui. Vamos lá. Veja se você consegue agora, Omar. Pede para participar. Deixa eu te mandar um. Aí, Omar. Maravilha. Nossa. Depois de eu ter migrado lá pro Face, mandar todo mundo ir pro Face. Ok. Conseguimos! Ai, que legal. Só que eu não tô te vendo, amigo. Tô vendo uma tela branca aí. Deixa eu ver teu rosto. Vira a câmera para você. Aí, Omar. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, pessoal? Que dificuldade. Peço desculpas a todos. Não, mas eu também fui negligente, hein, meu amigo? Eu devia ter pelo menos falado para você qual que era o mecanismo. Gente, esse é o Omar, meu querido amigo Omar. Já te apresentei umas 30 vezes aqui já, Omar. E você estava apresentando, eu estava pensando, nossa, será que ela está me apresentando mesmo com tantas palavras gentis assim? Né? Espero um dia ser digno de cada uma delas, Lu. Muito obrigado. Ah, meu amigo, você é igual eu te mandei no WhatsApp, Omar. Se a gente fosse trabalhar junto, ia dar muito certo, porque eu sou o agito, você é a calmaria, né? Chega tacando fogo, você vai apagando. Seria uma honra, espero, quem sabe um dia, né, Lu? Né, a gente ter Pô, essa mas nós oportunidade. já trabalhamos, né, Omar? Já Já, estamos fazendo esse trabalho. já, já. Esse colega, não sei se você tem acesso aí, Omar, o André Marques é o trabalhador maravilhoso lá da Casa Polônia de Tiana. É o André, que ele faz o trabalho lá, ele é maravilhoso. Ele tá tirando onda da gente aqui, falando que é coisas da modernidade. Acho que ele chamou a gente meio que de velho, hein? Nossa, não, eu mesmo até peço desculpas, pessoal. Estava tentando entrar aqui pelo norte, não consegui, que realmente eu não tenho o hábito do Instagram. Peço desculpas a todos. Peço desculpas, pessoal. Imagina, Omar, vamos já você se apresentar aí, né, com as suas palavras. E para a gente começar a entrar, eu estava falando que a gente vai falar sobre depressão. A gente vai falar sobre esse assunto e entrar num trabalho do CVV, especialmente na pandemia, que está todo mundo trancado dentro de casa, está todo mundo preso. Eu acho que o CVV é uma ferramenta fundamental de auxílio, de amparo a essas pessoas. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa doença que incapacita tanto quanto a Covid. Eu acho que, assim, eu até escutei o meu esposo falando que na área de segurança pública nunca se viu tanto suicídio. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a depressão, como que você identifica um parente, um amigo que esteja em processo depressivo e o que, que dá para, quais as formas de abordagem que possam surtir efeito. Bom, primeiramente, eu agradeço, né, o convite. Certamente eu sou uma das pessoas menos apropriadas do CVV a poder falar de um assunto tão importante. Em regra, na verdade, a depressão ela me parece uma doença que necessita da fala precisa de psicólogos e psiquiatras. Né? Temos a observação, de repente, externa, mas não sabemos de uma forma talvez mais justa e equilibrada trazer as informações mais assertivas. Mas o que podemos dizer, e isso acompanhando alguns colegas que são da área da saúde mental, é que parte da depressão ela se caracteriza pela quebra da rotina, da quebra de quem somos nós. Então, por exemplo, a pessoa que sempre gostou de tocar violão, e de repente, de uma hora para outra, ela para de tocar violão, sem que haja naturalmente um motivo por trás. A pessoa que era comunicativa, quando chegava, ela trazia luz para o ambiente. E depois de um certo tempo, ela parou de agir assim. A pessoa que muitas vezes ela gostava do convívio com outras e hoje ela fica mais sozinha, né, dentro de casa, são sinais preocupantes. Quando a gente deixa de ser quem nós somos.
A partir do momento que a gente deixa de ser quem nós somos, precisamos avaliar, talvez de uma forma melhor, o contexto, a fim de que analisemos se eventualmente não estamos nos aproximando de um quadro depressivo. E aí sim, né, diante de um cenário como esse, é extremamente oportuno buscar o auxílio, né, dos nossos profissionais tão quistos da saúde mental. Então, assim, Omar, a gente, se tiver, pelo que você nos disse, né, e eu também sou uma pessoa que pouco conhecimento tenho na área, pelo menos na área de saúde, né, pelo pouco que eu leio, pelo pouco que eu faço, a minha abordagem é quase sempre voltada a nível de religião, né, eu não tenho um conhecimento científico, né, você deve ter mais, porque você tem anos no CVV. Quando a gente tem um parente dentro de casa, ou alguém que tinha costume de certos hábitos e para de praticar esses hábitos, é um sinal de alerta. Se você tem um jovem que antigamente participava de certas coisas, porque a gente sempre fala lá que, assim, antigamente, um jovem com problema, né, eu estou falando de jovem pelo trabalho que a gente faz, né, mas é uma linha, né? Um jovem, antigamente, um jovem com problemas, era um jovem que se envolvia com drogas, era um jovem que saía para a rua, né? E ele já. Mas hoje em dia a gente olha esse jovem já, puta, ele já está pedindo ajuda, né? Hoje a gente está tendo sintomas de depressão. Um jovem que participa dos almoços em família, é um jovem que não sai, que fica em casa, que está no computador, que vai à missa. Então, assim, hoje, para a gente identificar uma pessoa com sintomas de depressão é muito mais difícil. Porque antes a gente era um jovem problemático, né? Era um jovem problemático. Hoje esse jovem já não é mais, porque hoje a família com orgulho fala, nossa, meu filho não sai de casa, meu filho não bebe, meu filho não usa droga, meu filho só fica no quarto, ele participa dos almoços. Então, assim, é mais difícil hoje, você concorda, Mar, da gente encontrar essa mudança de comportamento, né? A gente tem que acompanhar isso, né? É porque existem alguns comportamentos que são característicos nossos, né, e que a gente, que faz, inclusive, nós sejamos quem nós somos. E é essa quebra de comportamento que a gente tem que observar com muito cuidado. Sim. Essa semana, inclusive, eu tive uma ex-aluna que me mandou uma mensagem preocupadíssima com uma colega dela que estava com ideação suicida e já estava falando à vontade sobre isso, né? O que leva a um cenário ainda mais desolador. E aí o que eu estava conversando com ela, é que na verdade, infelizmente, não existe talvez um conselho mágico, né? E aí eu estava comentando com ela, que há um livro que eu gosto muito, que é o Demônio do Meio-Dia. E no Demônio do Meio-Dia, o autor ele comenta que a depressão é imperfeição no amor. Então, a melhor forma da gente conseguir ajudar a outra pessoa é amando ela, né? Estando próximo dela. Mostrar que aquela pessoa ela é importante, mas não de uma forma forçada, né? Mas de uma forma natural, porque realmente é importante para nós aquela pessoa. E tentar trazer essa pessoa para mais próximo, para com o nosso amor tornar ela talvez um pouco mais acolhida, né? E no acolhimento a gente imagina que pode trazer as luzes para fortalecer a pessoa nas práticas do bem, do seu próprio bem, né? Para que ela consiga seguir adiante. E quando a pessoa recusa, Omar? Quando a pessoa não quer conversar, que é muito normal na depressão, a pessoa não quer conversar. Como é que você faz? Como é que você tem essa abordagem da demonstração do amor quando você nota essa mudança de comportamento? Aceitando. Até dentro da própria filosofia do CVV, a gente aceita as pessoas como elas são. Não é que a aceitação leve à concordância, não é? Mas a gente aceita. Né? Inclusive, pode parecer até meio contraditório, mas se uma pessoa liga dizendo que deliberadamente ela quer se matar, o nosso trabalho não é tentar demover essa ideia dela. O nosso primeiro trabalho é tentar acolher essa pessoa. Não é questionar, não é tentar. A ideia do suicídio da pessoa. O CVV não tira a ideia do suicídio, ela acolhe e faz com que a pessoa perceba alguma coisa, é isso? Percebo, até para não, perfeito, até para não gerar uma espécie de dependência emocional, né, Lu? Em regra, a gente trabalha para retirar a pressão que está dentro do peito da pessoa.
E temos que aceitar. De repente, por difícil que seja, cada um de nós é dono da sua própria história, não é? E se a pessoa, por algum motivo, ela entendeu que ela vê no suicídio a solução, cabe a nós, não contestação, mas tentar acolher. Porque realmente é no acolhimento que a gente acredita que a pessoa talvez vai conseguir se reestruturar. Não numa verborragia verbal, não com ameaças, que às vezes a gente faz de uma forma não percebida, né? Quando a gente fala, olha, não faz isso, porque se você fizer isso você vai para o inferno, olha, não faz isso, pensa nos seus pais. Na maior parte das vezes isso só tende a agravar a dor da pessoa. Agora essa pessoa está sofrendo, está passando por um período dificílimo. Mesmo E a porque gente tá ali. ela chegou naquele quadro sozinha, né, Omar? A gente pedir para ela sair desse quadro fundamentado. Pense em fulano, pense em ciclano, ou colocar alguma razão para que essa pessoa fique. É óbvio que essa razão não existe para ela, porque senão ela não chegaria nessa situação, né? Para a Perfeito. gente adentrar, então, Omar, como é que funciona o CBV? Como é que o CBV trabalha? Nós trabalhamos principalmente com contato telefônico através do número 188, que é um número nacional, gratuito, funciona 24 horas, de domingo a domingo. Né? Então, a pessoa tem que procurar. Perfeito. Esse é um princípio importantíssimo. Né? Em regra, a gente não... E acontece muito isso, né? Às vezes as pessoas ligarem pedindo para que a gente fale com algum colega, com algum amigo ou familiar, mas não sei se há concordância que isso é uma invasão de privacidade. Né? O quanto que é delicado, né, você não se sentir à vontade e de repente alguém te impor que você fale com alguém. Não é interessante. Por isso que a gente sempre pede. Né? Nossa, mas é bem comum isso acontecer. E a gente até entende isso, na verdade, né? Aquela vontade de querer ajudar. Mas tem que partir da pessoa. E nós também temos o CVV. A Maura está perguntando aqui, a maioria das ligações do CVV são casos de suicídio? Maura, em regra, podemos dizer que essa é uma boa pergunta. É porque a gente nunca sabe ao certo o que passa no coração daquela pessoa que está falando com a gente. Então, já teve casos que a gente sabe de pessoas que estavam com conversas menos, talvez, profundas e que, na verdade, estavam, naquele momento, justamente buscando agregar forças. Né? Então, talvez dentro dela já havia uma certa ideação suicida, né, por trás das situações colocadas que aparentemente seriam menos críticas. Né? Então é muito difícil a gente saber verdadeiramente o que está dentro do peito da pessoa. Agora sim, o que eu posso dizer é que boa parte dela, se não a maioria, sempre envolve solidão. Solidão. A maioria liga para desabafar porque talvez não tenha alguém para desabafar. Se a gente for analisar do ponto de vista até lógico, o trabalho do CVV é um trabalho doloroso, isto é, as pessoas ligam para a gente porque elas não encontram ninguém com que elas se sintam à vontade para falar. Olha que doloroso isso, né, pessoal? A gente tem que conversar com uma outra pessoa porque a gente não encontra dentro dos nossos laços ninguém que pudesse nos amparar. E muitas vezes você não é sozinho. Você está numa casa cheia de gente, mas você não consegue conversar com ninguém. A gente imagina a solidão, aquela pessoa sozinha, trancada em casa, naquele apartamento, né, solitário. E na realidade não é isso. A maioria das pessoas que sofrem depressão, elas estão rodeadas de pessoas. Rodeadas. E elas não encontram nessas pessoas ninguém. Como que você chegou no CVV, Omar? Sabe que às vezes, Lu, essa é uma pergunta que me fazem, porque já faz tempo. E eu, sinceramente, eu não me recordo exatamente se foi algum comercial que eu vi ou se foi algum amigo que me chamou. É porque eu entrei em 2005, salvo engano. Então, que já se passaram 16 anos, né? Não que eu sou 16 anos direto, eu tive um período que eu saí, mas eu não me recordo assim exatamente. Agora, para mim, sempre foi uma aula de reforma íntima.
porque, em regra, eu não me via conversando com pedófilos, eu não me via conversando com estupradores, eu não me via conversando com assassinos. Olha o Olha princípio onde do vai, né, julgamento, Omar? né? A gente não pensa nisso, né? Você pode estar conversando com isso. Você tem que ter o voluntário do CVV tem que ter um coração aberto, né? Sem julgamento, você tem que ter um preparo muito bom, né? Porque isso que você falou é E muito isso faz. interessante, hein? Porque a gente não tem, claro, nem poderíamos ter controle, né, da pessoa que está ligando pra gente. E vocês Então, abordam o religião, universo. Omar? Quando vocês atendem uma pessoa, é comum vocês, por exemplo, se você nota que a pessoa ela é evangélica, né? Vocês tendem a puxar a conversa para algum lado religioso ou não? Você mantém a conversa, ela é tipo, ela não há envolvimento de religião nessas conversas do CBV. Perfeito. Em regra, não. Né? Até porque, eventualmente, pode ser um ponto de conflito. Né? Se alguém comenta alguma coisa, por exemplo, né, eu sou da doutrina espírita e de repente pergunta para o voluntário fala que é evangélico, e aí pode sair do foco principal que é o atendimento para entrar em focos talvez secundários e menos produtivos. Não é, isso não é incomum de acontecer. Eu falo de pessoas que querem saber de nossa religiosidade. Em regra, o CVV, ele não é que ele é contra as religiões, pelo contrário. A gente fala que a gente é religioso, né? A gente não tem religião. Inclusive, claro, né? Não há nada que impeça que um voluntário também seja ateu. Né? Respeitamos, como comentamos há pouco, todas as crenças e não crenças também, naturalmente. Mas existe o CVV, ele tem um parâmetro de pessoas que ligam. Luciana, a maioria que liga são homens de 30 anos ou não. O CVV, a gama, o leque é gigante. Luciana, é de mamanda caducando, homens e mulheres. Eu posso dizer que é cada vez mais abrangente. No começo, quando eu comecei, ligação de criança era uma probabilidade muito grande de ser aquilo que nós Tem chamamos de ligação. trote. Não, peraí, Omar. Tem ligação de criança para o CVV? Sério? Hoje em dia com maior frequência. Né? E assim, a gente percebe histórias muito pesadas, né? Assim, muito pesadas. Eu me recordo de um caso há pouquíssimo tempo que eu estava conversando e aí a pessoa tinha narrado situações terríveis que ela tinha passado em vida. Né? E eram situações assim tão aflituosas, tão pesadas, tão densas, que na minha cabeça eu achava que já fosse uma pessoa já com uma maior idade, né? E aí no final ela comentando comigo, fazendo uma contextualização, ela comentou: ano que vem eu estou fazendo 15 anos. Olha só, né? Assim, algo muito pesado mesmo, assim. Assim como ligações de crianças de 7, 8 anos, já contando casos que pela profundidade dá para perceber que não é um trote, porque é muito denso, são muitas camadas. Isso Nossa, assusta Omar, muito, sem sombra eu de juro pra dúvida. você, assim, eu estou assim, meu olho encheu de lágrima de imaginar uma criança de 8 anos pegando o telefone e ligando para o CVV. Para mim, assim, isso para mim foi a surpresa da noite. Nós nunca, como eu disse, a gente trabalha junto e nunca chegamos a conversar sobre isso. E eu estou assustada com essa informação de saber que criança liga para o CVV, né? É de se. Onde você deságua, meu amigo, depois de receber essas coisas densas, essas informações tão densas, aonde você deságua? Onde o Nós, voluntário deságua? durante o processo de treinamento, a gente vê muito isso, né? A gente não entra no problema da pessoa. Né? A gente não pode acreditar, por exemplo, que o problema é maior do que a pessoa. Então, o nosso foco não pode ser no problema, porque se a gente for no problema, a gente também pode trazer o problema para a gente. Então, é uma técnica que a gente trabalha, mas é claro, né, também somos humanos, que talvez algum atendimento possa nos incomodar um pouquinho mais. Né? Mas, em regra,
né, dentro dos nossos treinamentos, a gente passa por bastante treinamentos para a gente não absorver, que seria o risco do excesso da empatia, né, da gente se colocar tanto no lugar do outro que a gente sofre muito pelo outro e quando o outro desliga, o sofrimento continua. Né? Isso não seria o ideal, né? Por isso que a gente faz os treinamentos. E você já soube, Omar, de alguma história que você viveu na sua vida? Você já teve abordagem de alguém, algum relato, algum depoimento nesses 16 anos aí de CVV? Temos bastante casos felizes, né, de pessoas que ligam para agradecer. Né? Em regra, a gente comenta que o que acontece pós o atendimento, naturalmente, a gente nunca sabe ao certo, né, se efetivamente a pessoa conseguiu o apoio que ela gostaria. Mas temos muitos casos, isso é uma coisa bem positiva. Pessoas que ligam para poder agradecer, E né, na pandemia, o Omar, trabalho. essa pandemia, o que fez com o CVV a pandemia? Teve aumento, diminuição? Os tipos de relato aumentaram? Sabe, Luke, essa é uma das perguntas assim bem que nos trazem sempre uma certa dúvida. É porque, em regra, mesmo antes da pandemia, nós não éramos e nós não somos capazes de atender o volume das nossas ligações, né? Então, por exemplo, teve uma faixa, há um certo tempo atrás, uma faixa horária à noite, que mais de 2.000 ligações foram perdidas, porque não tinha voluntários para atender. Então, a gente sempre... 2.000, dentro de uma faixa de plantão. Né? Ano passado, a gente fechou com mais de 3 milhões de ligações. Nossa, É é um número muita assustador. coisa. É um volume Tanto assustador que mesmo. sim, tanto que uma das principais críticas que a gente escuta ao trabalho do CVV é que, dependendo do horário que você ligar, você vai cair numa lista de espera. Né? Assim, Para quem está às sofrendo, vezes né? com 50, 60 pessoas na sua frente, aí o questionamento justamente é esse, né? Poxa, né, vocês acham que alguém que está sofrendo muito vai esperar 60 pessoas para ser atendido? Só que assim, eu nem sei ao certo a quantidade de voluntários ou se é voluntários que a gente precisaria mais. É bem complexo isso, né? Mas assim, em regra, assim, claro, dentro das ligações se falado bastante sobre a pandemia. Né? É difícil a gente conseguir precisar, né? Assim, Tem um o tempo quanto das que ligações? efetivamente. Existe um tempo, Omar? Olha, eu posso ficar meia hora, não. É o tempo que até a pessoa se sentir ok, aí vocês desligam. Esses dias, até uma voluntária estava comentando isso com a gente, teve uma ligação que ela ficou quase 3 horas com a pessoa, né? E tem ligações que são segundos, né? É que, às vezes, até para a gente falar alguns assuntos nossos, particulares, a gente é cauteloso, a gente vai com o tempo, e aí a gente vai sentindo, talvez, o acolhimento para a gente poder falar. Então, às vezes, é um processo mesmo. Você cria um vínculo ali naquele Então, tem momento de ligações que são confiança com bem a mais pessoa, né? profundas. Cria-se um vínculo ali, né, Sem Omar? sombra de dúvida. Amigo, fala para mim como é que a gente forma esses voluntários para a gente conseguir fazer o CVV, talvez ter uma gama maior. Parece que está tendo um curso online. Explica para a gente esse curso como é. É possível trabalhar no CVV de casa, num telefone de casa, ou não? Tem que ir até a central? Explica para nós isso daí, porque assim, como eu falei no início, nós estamos em lockdown, né? Lockdown. Mas, em tese, a gente está em casa, né? Fique em casa. Eu acho que seria maravilhoso que as pessoas se ajudassem, porque eu aprendi que quando a gente acolhe a dor de alguém, a nossa dor, isso é o lema, inclusive, do grupo de mães que eu participo, quando uma mãe devolve um filho, ela entra num desespero tão grande que só outra mãe que devolveu um filho consegue acalmar. Então, quando a gente ajuda, diminui. Então, eu acho que seria sensacional se as pessoas se interessassem em ser voluntário do CVV. Aí, explica para nós isso aí. E sabe, Lu, que a gente até diz que
Mesmo que a pessoa não queira depois ser voluntária, fazer o curso é muito bacana, assim, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre nós e conhecer também formas de poder ajudar as outras pessoas, né? Mas, em regra, respondendo talvez diretamente a pergunta, temos um programa de capacitação de voluntários, justamente por causa disso que a gente estava comentando agora há pouco, né, que são muitas vezes, inclusive, uma quebra de paradigmas nossos, né, e há necessidade da gente também se estruturar para não trazer a dor do outro para a gente. Então, temos o curso, né, que vai começar agora dia 11 de abril, claro, totalmente gratuito. O curso vai ser ministrado também online. Hoje, os atendimentos são remotos. Eu sempre até preferi atender no posto, mas somente estou atendendo de casa também. Então, Mas isso então, facilitou bastante. remoto significa que o voluntário pode, ele vai ter uma faixa de horário. Como é que funciona, Mar? Ela explica para nós. Perfeito. É uma faixa de 4 horas. Então, por exemplo, eu tenho um plantão enquanto voluntário de 4 horas por semana. Só. É só uma faixa de 4 horas. 4 horas por semana? Por semana. E isso dentro, claro, da minha disponibilidade. Talvez o diferencial do CVV é que, por exemplo, a partir do momento que eu escolho o meu plantão, eu não posso faltar ao meu plantão. Né? Se eu faltar ao meu plantão, eu sou desligado do CVV. Então isso gera a necessidade da gente ser mais compromissado. Se comprometer com aquilo Exato. que consegue fazer. Ok. Mas se eu Porque às tiver a vezes condição de me comprometer com mais de 4 horas, eu posso. Pode, sem sombra de dúvida, pode sim. Não pode. E como escreve, Omar, nesse curso? Perfeito. É através do nosso e-mail, né, o cuiabá@cvp.org.br. Né, é só encaminhar um e-mail falando que gostaria de fazer parte, né, que aí a gente responde. Já estamos com quase 70 pessoas. A gente está Legal, que bom, Omar. Que notícia boa. Que notícia boa. E aí a pessoa faz o curso. Quanto tempo dura esse curso, Omar, do CVV? Esse online, ele deve ser um pouquinho mais longo do que o habitual. Vai ser a primeira vez que, na verdade, a gente está fazendo essa modalidade. Provavelmente vai ser quase 3 meses. 3 meses. Então, a Maura está perguntando, mas eu já fiz essa pergunta para ele, Maura. Essas 4 horas é a disponibilidade do Omar. Ele próprio que se dispôs, porque como ele falou no CVV, se você faltar um plantão, você é desligado. Então, você tem que se comprometer com aquilo que você pode. Obviamente, eu tenho certeza que o CVV, por um caso, né, uma exceção extrema, eu acredito que você possa, né, Omar? Alguma coisa, algum ato, tipo uma morte de alguém, não? Sabe que não? Não pode. Você sabe que não pode. Eu vou explicar o porquê. Pode parecer duro, né? Então, por exemplo, já aconteceu, né, N vezes. E aí, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade, eu falo, olha, poxa, aconteceu uma emergência, não consigo fazer o meu plantão. A gente se organiza para alguém cobrir o plantão. Mas você pode avisar. Pra nunca... Perfeito. Para nunca... E aí eu posso trocar, por exemplo, a Lu é plantonista e de repente ela não pode no plantão dela, ela está precisando de ajuda. Omar, você pode? Aí a gente troca entre nós. Entendi. É uma das regras do CVV que a gente nunca pode deixar um plantão sem ninguém para atender. Então a gente tem que se organizar. Então, assim, cada pessoa se organiza conforme o seu horário, o seu tempo, e aí ela diz pro CVV, gente, eu posso, tais horas, tais dias, eu posso estar presente no CVV. Isso? A gente tem plantões, digamos, já estabelecidos, faixas estabelecidas, né, que começa, por exemplo, às 2h30 da manhã, das 2h30 às 6h30, né, e depois tem das 6h30 da manhã às 10h30, aí das 10h30 às 14h30, das 14h30 às 18h30, 18h30 vai até as 22h30 e 22h30 até as 2h30. Né? São horários pré-estabelecidos. Isso se encaixa. E qualquer pessoa pode fazer esse curso? A Karina está perguntando, qualquer pessoa tem um pré-requisito aí? Uma ótima pergunta. Em regra, acima de 18 anos. Né? A gente fala acima de 18 porque tem muita temática sexual. A gente não nega.
Então, às vezes, tem atendimentos que sexualmente possam ser assim, um pouquinho mais, como que eu posso dizer? Uma exposição sexual um pouco maior, né? A pessoa pode falar coisas assim, um pouco mais Tipo, pesadas. a pessoa tem problemas relacionados à sexualidade ou a sexo, e aí elas pedem ajuda, é isso? Muita temática Perfeito. de homossexual, Omar, que não se aceita, tem muito isso ou não? De forma geral, acho que a gente pode dizer que o sexo aflige a todos, 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 né? Todos, isso é impressionante, né? E nem sempre, né? Escuta muito isso, né, Omar? Sim, Gente, vocês não têm ideia. Eu tô passada com as informações de crianças ligando para o CVV e agora sendo o sexo uma temática de desabafo no CVV. Tem que ter exato. um preparo legal mesmo, hein, Omar? Se a gente for olhar, a gente observa, né, que realmente o sexo é uma das forças que mais causam problemas, né, no nosso fórum íntimo. Eu falo enquanto sociedade, né? Então, é uma das causas, normalmente, de ruim, né, se a gente não consegue condensar bem essa força. E de qualquer forma, sem ser só a falta de aceitação também, um sexo desregrado, alguma coisa nesse sentido, também pode levar a uma busca aí por amparo. Perfeito, sem sombra de dúvidas. E Omar, me tira E mais. aí, No CVV, existe, igual, houve uma pergunta no início falando se todas as ligações eram voltadas ao suicídio, você disse que a maioria era, né? Mas a gente tem causas que levam a pessoa a chegar nesse ponto. Você acabou de citar uma que é o sexo desregrado ou uma má relação da pessoa com o sexo. E quais são as outras, Omar? Assim, que é difícil para a gente entender como um leigo, eu estou me imaginando como voluntária, você eu vejo, porque você tem o dom de ouvir, né? Eu já tenho o dom de matraquear, entendeu? Então eu falo demais, eu fico me imaginando o trabalho que eu teria como voluntária do CVV para conseguir alentar, porque eu falo que cada um tem o seu talento, né, Omar? Cada um veio com seus talentos aqui para agregar. E o seu talento eu acho incrível que você chega, o Omar vai chegando, gente, a luz dele vai chegando antes. Gente, o Omar tá chegando aí já, gente, a luminosidade do Omar vai chegando antes. Mas ele tem um dom muito grande de ouvir. E eu fico impressionada, assim, é possível, Omar, um leigo que não tenha conhecimento nenhum se tornar um voluntário e lidar com esse tipo de situação? Já teve voluntário que não deu conta? essa é até uma dúvida bem comum dos colegas que fazem, né, o curso, e certamente foi uma dúvida de todos os voluntários quando estavam fazendo o curso, se a gente conseguiria, né? Mas de uma forma geral, sim, é possível. Eu acho que quando normalmente a gente comenta a respeito do que uma pessoa tem que ter, né, para ser voluntário, se tiver força de vontade, consegue-se facilmente, garanto para vocês, de verdade mesmo. Então vamos fazer o curso, né, Omar? A gente tem que fazer Ah, para ajudar, porque eu acho, eu até vou tentar me organizar, porque você me assustou com essa frase de não pode faltar nenhum plantão, responsabilidade, então a gente tem que assumir algo para ser disciplinado. Mas o curso eu vou fazer, porque eu acho que mesmo que eu não me torne uma voluntária de CVV, isso me prepara para receber, ter uma receptividade com as pessoas, identificar uma pessoa em processo depressivo. Eu acho que, assim, tanto quanto a situação da Covid, das mortes por Covid, o que nós estamos tendo de aumento de consumo de remédio, antidepressivos, o aumento da busca por psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, psicanalistas e por aí vai na pandemia, porque fique em casa, fique você com você mesma. Então a dificuldade maior que nós temos é de olhar para nós e falar, ok, tá tudo bem aqui dentro. Ok, eu me sinto bem. E eu me lembro, Marco, quando eu tive a pior época da minha vida com depressão, eu tinha 16 anos. Então, a maior dificuldade que eu tinha
E eu lembro que eu já conversei isso com os jovens, e o relato deles foi impressionante, que eles falavam a mesma coisa que eu tinha na época. E eu me lembro que eu deitava para dormir, era o pior horário. Quando ia anoitecendo, e a casa ia silenciando, iam desligando as luzes, e eu tinha que ir para a cama dormir, gente, aquilo para mim era tipo assim, o corredor do inferno. Eu assim, né, falando brincadeira, mas assim, para mim chegar na cama eu não dormia, eu suava, eu tinha ataque cardíaco. Eu transpirava, eu sentava, eu falava, não vou amanhecer. Eu falava, não vou amanhecer, eu não vou conseguir amanhã ver o sol nascer. Então, assim, eu falava assim, eu não sabia como eu ia morrer, mas eu ia morrer. Eu achei era um medo irracional, mas eu falava, eu vou morrer. E aí, hoje, assim, assim, a parte do dia que eu mais amo, Mar, é quando eu vejo o nascer do sol depois de uma noite bem dormida. Eu adoro. E eu nunca entendia por que que eu amava o nascer do sol. Porque quando eu tinha esses ataques de pânico e não dormia a noite inteira, quando eu via que o sol nasceu no outro dia, eu falava, consegui, não morri, tô viva, ok. E aí passou muito tempo me interiorizando, eu escutei uma pessoa me dizer isso, Luciana. Eu falava, por que eu tenho esses ataques tão violentos na hora de dormir? Ele falava assim, porque na hora de dormir, você silencia sua mente. Na hora de dormir, você não pensa em nada. Não tem celular. Naqueles momentos, naqueles segundos antes de você dar o sono, você pegar ele, não tem ninguém com você. É você com você mesmo. E as pessoas quase sempre, Omar, nunca estão bem com elas mesmas. Elas nunca se aceitam naquela passividade, elas se cobram, elas se agridem, elas se julgam. E essa situação de julgamento, esses traumas, eles sempre vêm na hora que você para pensar. Por isso as pessoas não conseguem ter esse momento de relaxamento, esse momento de tranquilidade. Agora você imagina na pandemia que praticamente se tolhiu quase todas as formas de distração. Aí você me pergunta, gente, por que que ninguém consegue ficar em casa? Por que que ninguém consegue ficar em casa? Eu acho que a resposta para isso, nós aqui, é isso. Por que você não consegue ficar em casa? Porque você não consegue ficar em paz com você. Você tem que agitar a cabeça, você tem que estar com a cabeça em movimento para esquecer. Né? Eu estou com uma pergunta da Karina. Ela está perguntando, mas se existe para o voluntariado alguma auxílio psicológico, alguma coisa nessa situação pro voluntário. Essa é uma pergunta muito gentil, por sinal. Esse é um dos meus medos também, né? Quando eu comecei lá atrás, a minha dúvida era saber se de repente eu não choraria junto com a pessoa, de repente eu É o não meu medo, teria Omar. dificuldades. Acho que ia piorar, porque eu ia chorar junto, Omar. Mas, respondendo talvez de forma mais direta, não temos assim uma figura de um psicólogo nem de um psiquiatra. Na verdade, a gente segue as diretrizes, ou parte das diretrizes, de um renomado estudioso da área, que é o Carl Rogers, né? E trabalhamos os sentimentos de uma forma tal que a gente não traz o problema da outra pessoa para nós. Né? Essa é a parte principal. Tanto que um dos fatores que podem oportunizar a gente desligar mais cedo um atendimento, claro, da forma educada possível, é justamente se a gente perceber que a gente não está conseguindo trabalhar os nossos sentimentos. Porque a partir desse momento também a tendência é que eu não seja mais acolhedor. E aí a tendência é ou que eu me torne um pouco paternalista, né, ou que eu faço o inverso, né, ou que eu me distancie. E na verdade, a gente não tem que nem para um extremo nem para o outro, né? Então a gente busca não trazer a dor do outro quando a gente trabalha isso dentro do nosso programa, né, de seleção, que é justamente isso. A gente não foca no problema da pessoa. Como acolher uma pessoa não tendo esse envolvimento? Como que o voluntário consegue trazer essa pessoa, que você falou que é muito solidão, e a pessoa vai, e como é que vocês, voluntários do CVV, conseguem acolher sem se envolver? E isso está no treinamento?
tá no treinamento e essa pergunta talvez possa ser respondida com a história do CVV. Aconteceu em Londres, por volta de 1900 e pouquinho, uma menina se suicidou, uma jovem se suicidou, pelo fato dela ter menstruado pela primeira vez, ela não tinha nenhum conhecimento, e aí ela acabou se suicidando pelo medo daquilo que tinha acontecido. Aí um padre, né, um reverendo vendo essa situação, ele pediu para colocar nos jornais que os jovens que estivessem passando por dificuldade, que entrassem em contato com ele, né, para conversar com ele. E a quantidade de pessoas que procuraram foi muita. E houve uma situação em que a fila era tão grande que uma das atendentes, uma das secretárias do padre, podemos dizer assim, começou a conversar com um dos jovens, né? E na verdade, o jovem, depois de um certo tempo, pegou, né, agradeceu muitíssimo ela e foi embora. E aí o reverendo, vendo aquela situação, perguntou o que foi que ela tinha feito, né? E ela falou, nossa, basicamente eu não fiz nada, eu só escutei ele com atenção. Né? Na maior parte das vezes, só o fato da gente escutar uma pessoa com atenção já faz com que ela já se sinta acolhida. E se a gente olhar o quanto é difícil muitas vezes hoje em dia, né, a gente escutar as pessoas com atenção. Esse é um gesto de amor. Pode parecer tão simples, mas já é um baita gesto de amor. É você dar a entender para aquela pessoa que aquilo que ela está dizendo tem importância. E o inverso é totalmente desconstrutivo, né? Quando alguém vem dizer alguma coisa importante para nós e a gente não dá atenção, né, para aquela pessoa, esse gesto pode ser terrível. E às vezes a gente já oportunizou os dois casos, certamente, né? Eu imagino que a gente já escutou muitas vezes. E, Omar, assim, eu acho um dos dons mais lindos o dom de ouvir. Mas a gente tem que saber ouvir. Porque muitas vezes a gente escuta e a gente já se coloca como protagonista da situação. Né? Exatamente. O dom de ouvir é o dom de se anular naquele momento para simplesmente, que eu acho que é o papel do CVV, se anular naquele momento para simplesmente ouvir aquela pessoa e ela naquelas 20 minutos, naquela 1 hora, ela é o centro das atenções para vocês, né? Eu acho que o papel fundamental do CVV, nessa ajuda fundamental que vocês dão para a depressão, é isso aí. E assim, eu tive uma experiência também muito nova, que desencadeou todos os meus problemas com pânico que eu tive. Eu perdi um avô com suicídio, né? Então a gente teve essa experiência de perder. E meu avô era uma pessoa muito amada, sabe? Aquele senhor que no velório dele tinha, desde o rapaz que trabalhava lá até o mega empresário. Ele era... E ele, né, acabou procurando esse caminho, né? E na época a gente ficou bastante triste, sabe, Omar, assim, porque foi uma brutalidade, né? A morte já é uma brutalidade. A morte por suicídio é uma brutalidade dupla, para quem vai e para quem fica, né? Mas eu me recordo que não se falava isso, não se conversava sobre suicídio, entendeu? Ele já tinha tentado outras vezes. Né? Então, assim, por falta de conhecimento mesmo da época, ninguém falava, ninguém, sabe? Não, quem fala não faz, sabe? Eu cresci ouvindo isso. Quem fala não faz. Então, assim, esses tabus relacionados à depressão e ao suicídio, eles precisam ser quebrados para que a ajuda entre. Porque onde houver ignorância, onde houver bloqueio, não chega a ajuda. Né? E eu acho que o CVV, pela informação, porque assim, depressão ainda muitas vezes é vista como frescura, como charme, como... Tem pessoas que não conseguem acreditar que uma pessoa com depressão não levanta da cama. Eu tive um relato de um tio meu que perdeu um filho e ele fala, Luciana, eu não acreditava, mas assim, eu cheguei num ponto de não conseguir levantar da cama. Ele falou, a depressão dói. Doía minhas pernas, doía meus braços, doía meu corpo inteiro. Só que ele achou a canalização, que foi as filhas, que ele precisava ser o arrimo dessas filhas, e ele falava assim, que ele jogava o corpo para trás e pulava na cama e falava, eu preciso ir. E ele achou foi escrever um livro lá e tal, e conseguiu sair.
Esses tabus, eu acho que o CVV tem um papel fundamental, Omar. Eu acho que o trabalho de vocês é maravilhoso. Eu vou perguntar para o André, porque ele está pedindo para participar da, da live. Nosso amigo deverá ser convidado para outras lives. Ele aborda, olha, está sendo elogiado, Omar, pelo assunto com muita propriedade, pode ajudar a gente. André, você quer entrar com a gente? Eu posso te colocar agora, posso te chamar? Você tá lindão aí? Você pode aparecer com a gente? O André também é uma pessoa que trabalha, eu até falei, ele é um trabalhador também do Cristo aí, e ele faz um trabalho lá no centro lá do Apolônio. Mas se você quiser me dar um alô, André, eu boto você aqui com a gente para aí você dar uma sabatinada no Omar também aqui. Omar, e a gente está já com, deixa eu ver, a gente já está com 1 hora já, né? A gente está com 1 hora, mais quase 1 hora. Eu queria saber se. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida do pessoal, né? Aqui se tem mais alguém querendo saber. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar agora, porque a gente já vai começar a finalizar. Omar, primeiro eu queria dizer que você sabe que eu sou sua fã, né? Número 1, né? Porque o Omar, ele, assim, e eu acho engraçado que eu interrompo sempre o Omar, né? Porque eu sou uma matraca. O Omar tá falando e ele tem uma paciência de parar, assim, ele fica quieto, aí eu falo, aí ele volta de novo, da onde ele parou. E, assim, eu amo pessoas assim. Eu acho que vocês, assim, eu também tenho, mas ainda faz com o ouvido, meu dom de ouvir. Eu sou o dom da. Mas eu queria te agradecer tanto, Omar, por esse trabalho que você tem feito. Não deu para a gente abordar, porque o CVV é um leque, né, de opções. Eu queria que você me dissesse, além do CVV, Omar, nós temos outros canais que as pessoas podem procurar, que tenham outro auxílio que você sabe? Eu sei que existem muitas iniciativas no bem. Infelizmente, nem todas elas, talvez ainda no nosso estado. Numa viagem que nós fizemos para Goiânia, nós conhecemos um ex-voluntário do CVV que comentou conosco de um trabalho chamado SOS Oração, onde as pessoas ligam buscando oração mesmo, né? Tem um outro trabalho muito bonito chamado Escutando Vozes. E se a gente for olhar bem, o próprio trabalho fantástico dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, ele se baseia justamente nisso, né? Em você escutar a vivência do próximo com empatia, com respeito, né? De forma com a qual você consiga se sentir talvez menos exausto e mais acolhido, né? Então, há muitas iniciativas interessantíssimas no campo, né, do bem comum. Legal. Bom, Marta, vou te fazer uma última pergunta aqui que fizeram. Antigamente o CVV fazia propaganda, informativo sobre o serviço, que hoje a pessoa não está mais vendo esses informativos. O CVV parou de fazer ou mudou a forma? Foi proibido? Como é que está essa situação da propaganda? Eu vi que a divulgação desse curso está sendo bem via rede social, né? Bem assim, internet. Tinha muita propaganda na TV. O que houve? É que, na verdade, o CVV, ele é como se fosse uma... Como que eu posso dizer? É que nós não recebemos recurso, né? A gente não tem apoio, eu falo financeiro, de nenhum órgão, apesar, né, da gente agradecer extremamente o Ministério da Saúde pelo 188, que é um número gratuito. Fora isso, a gente não tem recurso, a gente se mantém com doação dos próprios voluntários. Entendi. Então, a gente consegue o que conseguimos normalmente com o apoio ou com alguma ação. Então, por exemplo, a gente vai fazer agora no dia 11, 18 de maio um festival de pizza que é para a gente manter os custos do posto, né? Que é a forma que a gente tem. Então, quando às vezes aparece... O CVV não é uma coisa filantrópica, né? Às vezes acha que é bancado pelo governo. O CVV não é. Ele não tem incentivo de nada. E até algumas tentativas já houveram nesse sentido, mas a gente nunca se sentiu à vontade de poder, por exemplo, se vincular
seja ao governo, independente da esfera política, ou alguma religião, independente da religião, justamente porque as pessoas se sentissem sempre muito à vontade para nos procurar. Então, é por causa disso. Às vezes a gente consegue apoio da mídia e até de maneira geral. A mídia nos ajuda muito, não posso negar. Né? Assim, só que aí recurso para fazer alguma coisa maior, às vezes falta para a gente, infelizmente. Omar, agora eu vou fazer uma última pergunta minha, tá? Quando eu li algumas coisas sobre depressão, eu falei, meu conhecimento sobre depressão, sobre esses casos depressivos, vem de leituras, eu não tenho nada científico, nada, né? E voltado mais para a religião. Mas eu li uma época, né? Foi proposto criar-se um grupo, né? De pessoas de diversas religiões. A gente tinha um representante católico, eu representando os espíritas e um representante da igreja evangélica, em que a gente fizesse um grupão, né? E eu agregasse com os espíritas, mais voltado para a religião. E aí, nessa época, eu dei uma estudada, alguma coisa assim. E eu li que existem algumas regras, por exemplo, para você divulgar uma nota de suicídio, você não pode. Você tem que fazer uma nota sem dizer como a pessoa cometeu esse suicídio. Não divulgar carta de despedida, essas coisas. Perfeito. Porque eu também fui procurada por psicólogos que falavam que a gente tinha que parar de falar no assunto, parar de divulgar notícias de suicídio, que eu também vi errado, você tem que divulgar, porque aí ela falou, olha, foi feito um trabalho numa cidade do interior aqui, do Mato Grosso, que estava tendo não sei quantos suicídios, e aí de repente pediu para se parar de divulgar. E de repente parou-se os suicídios. Falei, parou os suicídios ou parou a divulgação dos suicídios? Porque como é que você vai saber que o suicídio parou? Simplesmente que parou de divulgar. Você foi na delegacia para ver se o número de ocorrências de morte nesse sentido pararam efetivamente ou não? E aí ela me disse que ficou sem resposta, né? Então, assim, a gente tem que divulgar, mas como deve ser feita essa divulgação pelos veículos de imprensa, Omar? No ano passado, inclusive, até com o apoio da Camila Bini, que é uma pessoa assim fantástica, nós fizemos uma reunião com a Confraria dos Jornalistas aqui de Cuiabá para poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Em regra, durante muito tempo, dentro do campo jornalístico, o suicídio não poderia ser divulgado, né, com o risco ou com receio. Exato. Né? E na época, sim, teve muito jornalista que se formou dessa forma, com o receio disso se tornar realmente trazer um efeito nocivo para a sociedade. E isso foi causado por alguns eventos históricos, inclusive. Tem um livro do Goethe, né, um escritor alemão, que o personagem principal ele comete suicídio, e na época a Europa teve uma onda de suicídios por causa desse livro. Então começaram a traçar esse paralelo. Na verdade, a gente reconhece que o fato de não falar sobre o suicídio não resolve o problema. Daí a necessidade de uma abordagem mais sensata. Então, quando a gente fala, por exemplo, para não colocar uma imagem, e essa semana ou semana passada, não me recordo, ainda vi isso, um caso noticiando suicídio, e aí coloca a imagem da corda, né? Então, quer dizer, intuitivamente, você já pode estar favorecendo alguém que está com ideação. Né? Carta também é uma coisa que sensibiliza bastante. Então, é importante divulgar para que as pessoas entendam, compreendam e cada vez mais quebre-se os estigmas que você bem comentou lá atrás, Lu. Só que sem ser sensacionalista, né? Sem mostrar a vítima, sem, né, mostrar os familiares no momento de dor, mas tratando o evento com toda a seriedade que deve ser tratado, que é uma forma da gente trazer essa discussão para a sociedade. Em regra, até o sonho de um dos fundadores do CVV é que o CVV não exista mais, que deixe de existir, que a sociedade seja tão fraterna que não precise do CVV. Realmente, o CVV não precisaria existir. Eu reconheço isso, não precisaria existir. Nossa, então a gente precisa trazer se a humanidade fosse fraterna como o CVV, se todo mundo parasse um minuto para ouvir o teu próximo, com a destreza do CVV, com o amor do CVV, eu acho que realmente
Não precisaria existir. Eu sou advogada, é o que eu falo. Gente, seria tão bom que vocês não precisassem de mim, né? Porque, Exatamente. obviamente, se vocês me procuram é porque vocês estão com algum problema. Então, assim, realmente, a gente tem que ter a nobreza de dizer que se o CVV não existisse, obviamente, é porque a humanidade se tornou um grande CVV, né, Omar? Perfeitamente. Esse é, inclusive, um dos sonhos do CDV. Deixar de existir em algum momento, justamente por essa evolução nossa, né, enquanto sociedade. Amigo, querido, eu, por mim, ficava a noite inteira com você aqui. Olha que honra. Nossa, gente, o Omar, assim, foi um presente na minha vida e eu falo para todo mundo onde vou fazer. Agradecido. Obrigada, com certeza vou te chamar de novo para a gente abordar outros temas, porque o Omar é uma, uma caixa de informações. Eu quero agradecer todo mundo que passou, ficou um pouquinho, foi embora, participou inteiro, obrigada. Eu vou abordar muito mais esse tema, depressão, porque além do Covid, essa pandemia trouxe isso, né, Omar? Trouxe ansiedade, trouxe depressão, medo, insegurança do futuro, do que vai vir por aí, né? Muita gente que precisava, né, de se entender, acabou de se desentendendo. Mas obrigada, meu amigo. Um coração para você. Um beijo. Eu que agradeço o convite em nome do CVV. Muito obrigado. Fico muito honrado. Espero ter podido auxiliar e agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigado. Vamos divulgar o curso, tá, pessoal? Eu vou divulgar, vou colocar aonde é para vocês fazerem, onde dá para fazer, vou divulgar aqui para a gente poder também fazer esse curso. Obrigada, Marzinho. Até Tchau. mais, pessoal.